E você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, onde hoje nós continuaremos a nossa série de mensagens aqui, o discurso do rei, a série de mensagens que nós já estamos caminhando agora para a reta final, onde temos estudado o Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, hoje nós vamos ler os versos 7 a 12, você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, Mateus capítulo 7, em breve faremos a leitura. Irmãos, quero compartilhar com vocês algo aqui que talvez, eu acredito que todos vão se identificar na verdade. Você certamente já teve a necessidade de ir em algum órgão público para resolver alguma pendência. Seja para tirar um documento, seja para atualizar um documento, um cadastro, coisas que você precisa ir ao centro da cidade. E eu não sei se você é, assim como eu, alguém que não gosta de ir ao centro da cidade. Eu odeio ir ao centro da cidade. Eu gosto de resolver as coisas com a maior facilidade possível, e no centro é sempre tristeza para mim. Mas a gente às vezes precisa ir. Às vezes você precisa ir no cartório. Às vezes você precisa resolver alguma coisa. E imagine que você tem uma situação que você precisa resolver. E aí você vai até o lugar aonde alguém te disse, ou seja, o site, ou uma ligação que você fez para algum órgão público e te falou, vai naquele lugar, no andar tal, a hora tal, você vai procurar a pessoa tal. E você chega lá, e aí você descobre que não é no lugar tal, não é no andar tal, e não é a pessoa fulano de tal que você deve procurar. E aí ele te manda para um outro andar naquele mesmo prédio, ou às vezes vai te mandar para um outro prédio naquela avenida, ou às vezes você vai ter que marcar um outro dia para você voltar em um outro lugar completamente diferente, que não era aquele lugar. Qual que é a sensação que você tem quando isso acontece? Frustração, cansaço, preguiça, desânimo, tudo isso vem. Meu Deus, eu preciso resolver uma coisa, eu preciso resolver uma questão, e o que me disseram para resolver aquela questão era simples, era fácil, dava para resolver assim, e aí depois você descobre que nem precisar ir no lugar você precisava. Aí que você fica com mais raiva ainda, né? Você resolvia tudo de casa, mas você teve que sair. Você já passou por isso? Nós passamos por isso. E é interessante que o nosso coração encontra esse cansaço, esse desânimo, e talvez um problema sem resolução. Agora veja, quando isso acontece com situações do cotidiano, nós reagimos assim. Só que na vida de oração, na sua vida de oração, será que você encontra os mesmos sentimentos no seu coração? O desânimo, o cansaço, a preguiça. Será que na sua vida, neste caminho que é certo, que você pode e deve trilhar para se comunicar com Deus, a oração, você encontra desânimo, cansaço, preguiça em seu coração? Pense aí um minuto. Será que o seu coração encontra os mesmos desafios, como se você tivesse que resolver algo em uma repartição pública, com algum ser humano? No entanto, irmãos, se o nosso coração se encontra assim, infelizmente eu creio que muitos corações, quando falam a respeito de oração, pensam sempre dessa maneira. No entanto, na oração, diferente das coisas do mundo, nós temos um caminho aberto, limpo, sem obstáculos, acessível como nunca. A diferença então é o nosso coração diante dessa responsabilidade, dessa resolução. Como é que deveria ser a nossa vida de oração? Pensa aí um minutinho agora com você. Como deveria ser a sua vida de oração? Certamente você sabe como deveria ser. Agora eu faço outra pergunta: como ela é? Como é a sua vida de oração? Irmãos, isso é uma coisa unânime. Em toda a história, todos os cristãos sabem com consciência e convicção que a sua vida de oração, por melhor que ela seja, não é como deveria ser. E se você está satisfeito com a sua vida de oração, eu te digo que você precisa orar mais, para você ver que você não dá para estar satisfeito. Irmãos, existe sim uma inquietação no coração dos crentes, e deve existir em todas as épocas e a história do povo de Deus, que nós precisamos orar. E nós precisamos orar mais. Nós oramos pouco. Nós temos um caminho aberto diante de nós e nós não trilhamos. Temos problemas a serem resolvidos e nós não os resolvemos através da oração.
Um grande homem de Deus do nosso tempo, R.C. Sproul, vai dizer o seguinte: em palavras simples, a oração tem um lugar vital na vida do crente. Alguém pode orar e não ser um cristão. É verdade. Descrentes oram. Descrentes pensam falar com Deus. Descrentes fazem orações até em contextos diferentes do que a maioria de nós faria. Mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Veja então que a vida de oração está intrinsecamente relacionada com a vida cristã. Se você se diz um cristão e não ora, será que você pode usar para si esta prerrogativa? Será que existe então alguma coisa correta no seu coração? Jesus mesmo, o nosso Rei, que tem falado ao nosso coração palavras eternas aqui, como temos estudado. Nós temos visto as palavras, os ecos das palavras, e muitas delas pesadas e difíceis, mas muitas delas que acalentam o nosso coração. Em todo o Sermão do Monte, até aqui nós temos estudado isso. E hoje Jesus fala ao nosso coração com toda certeza, irmãos, no capítulo 7, sobre a vida de oração. Qual deve ser a relação do cidadão do reino de Deus, de um filho de Deus, com a vida de oração? Que nós possamos então nos aproximar com um coração mais sincero, entendendo que temos um caminho aberto diante de nós, e nós vamos entender isso por meio de Jesus Cristo, mas que sejamos confrontados pela palavra de Deus nessa manhã. Mas não só confrontados, que sejamos conduzidos, exortados, redirecionados, irmãos, que você e eu saiamos daqui hoje com uma convicção e com a certeza e com ações claras de que nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Nós precisamos gastar mais tempo com oração. Para isso, vamos ler o texto de Mateus capítulo 7, do verso 7 a 12. Veja só o que diz a palavra do Senhor: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também a vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez pedindo a iluminação do Espírito de Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós clamamos por Ti. Pedimos a Tua iluminação, a Tua direção sobre nós nesta manhã, para que a Tua palavra viva, verdadeira, real, esteja brilhando aos nossos corações, aos nossos olhos nessa manhã. Que eu não seja um empecilho nas Tuas mãos, Senhor, e na vida dos Teus filhos, Senhor, mas que eu seja, de fato, aquele que trabalha segundo a Tua vontade, para anunciar a palavra com ousadia e verdade e sinceridade de coração. Que o Seu Espírito Santo abra o entendimento do Teu povo. Que o Seu Espírito possa conduzir os Teus filhos no caminho correto. E que assim, o nosso coração seja alimentado pela viva e preciosa palavra de Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de avançarmos aqui para ver o que o Rei Jesus nos fala sobre a vida de oração, vale dizer algo interessante sobre o contexto dos versos que acabamos de ler. Se você se recordar, na semana passada nós tratamos sobre o perigo do criticismo e do veneno que isto é para a vida da igreja, e como isso fere a comunhão do povo de Deus, o julgamento injusto e condenatório que muitas vezes surge entre os irmãos. Isso pode conduzir o povo de Deus a fraqueza espiritual, isso pode fragmentar a estrutura da comunidade, isso pode conduzir de uma maneira triste a um envelhecimento e talvez até mesmo a um adoecimento da comunidade local. E isso eu posso dizer com toda clareza a vocês, é o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, dos versos 1 a 6. Mas se você perceber, parece que Jesus faz uma guinada entre um assunto que foi tratado, que é este que nós falamos na semana passada, para um outro assunto completamente diferente,
que parece aos nossos olhos que existe uma mudança completa de contexto. Alguns teólogos vão até dizer que Jesus interrompeu o seu discurso aqui para trazer outra ideia sobre um outro determinado assunto, como se fosse um apêndice. Mas, quando vamos ao final da sessão, que é o verso 12, talvez o texto aí, o verso que vai fechar esta sessão de uma maneira mais clara, nós percebemos que Jesus começa esse verso com portanto. Veja aí na sua Bíblia, está escrito portanto, na NVI está escrito assim. Uma conjunção de conclusão, de explicação, usando tudo o que foi dito anteriormente para conduzir a um ponto final, a uma ideia, a uma conclusão. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui está conectado sim com o que ele disse anteriormente. E nós precisamos ver isso de uma maneira mais simples. E eu aqui, na minha humilde opinião, quando vamos ver o texto e vemos os versos 1 a 7, e nós vemos com clareza Jesus falando sobre aqueles pontos. Veja que o verso número 6, Jesus nos dá o contraponto de quando nós devemos calar ou falar, quando ele cita pérolas aos porcos e pão sagrado aos cachorros. Quando nós entendemos então que precisamos de discernimento para emitir juízo, para entender e discernir as circunstâncias, entendemos que existe um lugar de moderação e equilíbrio que nós precisamos buscar aqui. Isso fica claro para nós. Se de fato existe um lugar de moderação e equilíbrio para que nós possamos apresentar as nossas ideias e entender aquilo que a palavra de Deus diz para nós, como é que nós vamos buscar o lugar de moderação e equilíbrio? Pois então Jesus nos responde: a vida de oração. É através da comunhão com Deus que nós somos levados e conduzidos pelo Espírito de Deus a entender qual é o lugar de equilíbrio e moderação para as coisas no reino de Deus. Nós, por nós mesmos, sempre ficaremos entre excessos, irmãos. A vida humana se apresenta desta maneira. Na maioria das vezes, ficamos pingando de um lado para outro em excessos. Dificilmente encontramos um ponto de moderação. E eu gosto aqui de usar a palavra moderação, porque é a palavra que as Escrituras usam para dizer a respeito de uma vida equilibrada segundo os padrões do reino de Deus. Ou seja, para buscarmos uma vida de moderação, segundo a ética do reino de Deus, segundo a vontade do Senhor apresentada no Sermão do Monte, este lugar vai ser conduzido através de uma vida de devoção, piedade e comunhão com Deus. Como é que fazemos isso, se não através de uma vida de oração? Por isso, então, Jesus vai explicar para nós aqui o que nós podemos aprender sobre a vida de oração. E o primeiro verso é o verso número 7, e o segundo verso número 8, que nos respondem de uma maneira muito clara sobre a natureza da oração. Veja comigo mais uma vez esses dois versos. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Irmãos, o que é a oração? A oração de fato é um meio pelo qual Deus mesmo nos entregou para que nós nos relacionemos com Ele, para que nós possamos viver em comunhão com Ele. E Jesus mesmo ensinou aos discípulos sobre isso, uma vez que o pedido dos discípulos a Jesus foi: Mestre, ensina-nos a orar. Veja que os discípulos poderiam ter pedido a Jesus: Mestre, ensina-nos a pregar. Mestre, ensina-nos a viver de uma forma que você deseja que nós vivamos. Mestre, nos ensina a sermos parecidos com você aqui, da maneira que você fala bem às multidões. Mas o que os discípulos pediram, e eu creio aqui direcionados por Deus, pelo Espírito de Deus, foi: Mestre, ensina-nos a orar. E isso diz muito para nós o lugar da oração. E Jesus prontamente atende este pedido e nos dá a preciosa oração do Senhor, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Ali nós encontramos a estrutura básica de um relacionamento real com o Senhor, e nós já abordamos isso aqui. Nós vimos então que a oração é este lugar de comunhão, encontro com Deus. Onde você estiver, e onde você levantar a sua voz ao Senhor, ali o Senhor ouvirá.
O Senhor ouve as palavras ditas a Ele. E isso mostra para nós que a oração é este lugar de encontro, que é um lugar de comunhão. E Jesus, no capítulo 6 do Sermão do Monte, nos mostra o que não é a oração. E a oração não é, irmãos, um lugar de performance. Veja que quando Jesus fala sobre a oração em Mateus capítulo 6, ele critica duramente os líderes religiosos de Israel, porque eles eram aqueles que iam às praças públicas em determinados horários para fazerem orações pomposas diante do povo, porque o seu objetivo não era que fossem vistos por Deus, eram ser vistos pelos homens. Portanto, irmãos, a oração não é um lugar da performance, um lugar para nós sermos vistos e admirados pelos homens, mas um lugar de encontro, onde este mesmo Deus, que Jesus vai dizer a nós no capítulo 6, nos vê em secreto. Portanto, Deus vê, e isso nos mostra a natureza da oração, e isso precisa levar o nosso coração a refletir o lugar que a oração encontra em nossa vida, e como que nós deveríamos entender e encarar isso. Jesus então corrige isso no capítulo 6, mostrando que não é um lugar sobre hipocrisia. Corrige o mau testemunho dos fariseus e dos mestres da lei. Mas já no capítulo 7, ele ensina cada um de nós sobre a natureza da oração e coloca isso a partir de 3 verbos no imperativo. Jesus então vai nos ensinar aqui, irmãos, a partir de 3 verbos. O primeiro deles, peçam. O verbo já usado por Jesus aqui é peçam. Veja que ele não está, irmãos, sugerindo. Jesus não está dizendo assim, se vocês desejarem, peçam. Se sair ao coração de vocês algum pensamento sobre o que vocês devem fazer, talvez peçam. Não, a ordem é direta. Um verbo colocado no imperativo indica para nós uma ordenança, uma condução estrita. E Jesus está dizendo, peçam. O primeiro verbo, então, que nos indica a natureza da oração é pedir. E isso indica para nós uma ação consistente, insistente e contínua. Peçam em todo tempo. Peçam com encorajamento. Peçam com urgência. Essa seria talvez uma melhor colocação da tradução grega aqui do verbo pedir utilizado por Jesus. A oração é o lugar onde os súditos do reino de Deus apresentam as suas necessidades diretamente a seu rei. A oração, então, colocada por Jesus aqui, como este primeiro verbo, como pedir, é a forma pela qual nós devemos nos apresentar diante de Deus. Talvez você no seu coração agora esteja se perguntando, como assim pedir? Pedir coisas a Deus? As pessoas estão aí pedindo coisas a Deus o tempo inteiro, e talvez você seja levado a algum vídeo que você viu nas redes sociais, ou talvez a vários equívocos que você vivenciou na sua vida da igreja, ou talvez em qualquer comunidade por aí, que as pessoas pedem e pedem e pedem e pedem a Deus, e pedem o que desejam, e pedem aquilo que querem, e pedem por desejos egoístas. Talvez você esteja sendo conduzido a isso, e talvez você esteja pensando, por que Jesus está dizendo então que eu devo pedir? Irmãos, é comum para nós, seres humanos, principalmente nós aqui no espectro reformado, que nós quando vemos coisas sendo utilizadas como equívocos, o que nós fazemos não é trazer para o lugar da moderação, nós caminhamos para o extremo oposto da abolição das coisas, e às vezes falamos coisas que Deus não disse, e às vezes colocamos regras que Deus não pôs, e isso nos iguala ao exercício dos fariseus. Eles é que atavam fardos pesados sobre os homens. Eles é que diziam coisas que Deus não havia dito. Veja então que o lugar do pedido na oração existe e é ensinado por Jesus Cristo. Mas veja que de fato, diante de todos os excessos, existe sim um lugar aqui claro de moderação para nós. E nós vamos falar mais sobre isso em breve. Mas veja que quando nós analisamos o fato de que Jesus nos ordena, nos direciona sobre uma vida de oração, aonde nos relacionamos com os nossos pedidos diante de Deus, o que Jesus está dizendo aqui com clareza diante daquilo que Ele já disse até aqui, é que de fato pedir a Deus implica que há humildade e consciência da nossa necessidade diante de alguém que é superior a nós. Veja
que quando nós pedimos a Deus, nós estamos dizendo: Senhor, Tu és grande, eu não sou. Senhor, Tu podes tudo, eu não posso. Senhor, tenho necessidades. Das Tuas mãos, como dissemos aqui, é que nós recebemos para também entregar aos outros. E se isso é verdade, isso nos leva a um lugar de humildade, irmãos. Porque é então que nos nossos corações, muitas vezes, tratamos o pedido a Deus como se fosse algo supérfluo que não deveria ser feito, por conta dos excessos que vemos. Mas quando fazemos isso, estamos esvaziando a oração do que ela também deveria ser. Palavras do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em uma esfera inferior, suplicando e pedindo a alguém que está acima de nós, alguém que não é como nós, alguém que pode todas as coisas, e isso faz parte. Por isso você e eu devemos sim pedir, rogar, suplicar, apresentar a Deus todas as nossas necessidades, entendendo que existe para nós um lugar de humildade, porque nós precisamos disso. Nós não podemos produzir nada pelas nossas forças, irmãos. Não há nada que nós podemos produzir com o nosso braço. Isso faz parte da natureza da oração. Esse é o primeiro verbo. O segundo que Jesus utiliza, busquem. O segundo que ele usa aqui, então, a partir da sua fala, é buscar. E veja que existe uma progressão entre o primeiro e o segundo. Aqueles que pedem a Deus devem buscar. Não basta somente pedir a Deus, é preciso buscar com diligência. Isso exige e mostra para nós que há um lugar para o empenho, para a dedicação e para a entrega na vida da oração. Irmãos, nós apresentamos sim nossos pedidos a Deus, aquilo que precisamos a Deus. Devemos sim nos apresentar diante de Deus, nos colocando em nosso devido lugar de humilhação e dizer: o Senhor é quem tem todas as coisas, e se não for das Tuas mãos que vamos receber, nada teremos. Senhor, nos dê, por favor, aquilo que estamos aqui suplicando. Veja então, irmãos, que a busca diligente, a busca verdadeira, sincera, completa, atenta diante de Deus, por meio dela é que nós tocamos em realidades que nós não poderíamos alcançar em diversas outras formas. Nós estaremos diante de Deus entendendo que tudo vem dele, e estaremos suplicando e pedindo e buscando diante do Senhor aquilo que estamos apresentando diante dele. Além de buscar através da oração, precisamos buscar uma vida de oração, irmãos. Porque existe uma diferença aqui entre fazer uma oração aqui e outra ali, e viver uma vida que seja equivalente à ideia que nós acabamos de dizer de dependência que nós deveríamos ter de Deus, e viver uma vida, como o apóstolo Paulo vai dizer, orando incessantemente. Porque Paulo dá uma recomendação como essa aos Tessalonicenses? Porque de fato esse é o lugar que cada um de nós deve ocupar. Devemos consistentemente, o tempo inteiro, apresentar a Deus as nossas necessidades e suplicar, buscando que o Senhor nos ouça de maneira sincera, verdadeira. E isso é a vida de oração, irmãos. Sejamos honestos, nós buscamos pouco. Nós nos contentamos com uma oração nas refeições. Olhe lá. Nós nos contentamos com talvez uma oração no início do dia e outra no final do dia, quase babando no travesseiro. Isso é quando a gente se lembra de orar. Isso é quando a gente ora de uma maneira completamente sem sentido, só para simplesmente colocar no nosso coração a consciência de que nós oramos hoje. Irmãos, isso não é buscar. Isso não é buscar. Isso não é dedicar uma vida incessante à oração. Buscar, o verbo utilizado por Jesus, revela desejo, vontade. Só se busca algo que se deseja encontrar. Portanto, não basta somente pedirmos a Deus, porque o pedido revela a necessidade. Mas veja que o buscar revela a intenção e a vontade. O que Jesus está dizendo para nós então é que uma vida de oração deve mostrar que nós desejamos a Deus e a sua vontade. Nós não oramos simplesmente
que já é um fato grandioso, porque nós precisamos, mas nós devemos orar como cristãos, porque queremos. A pergunta é: você deseja orar? E a gente vai, na maioria das vezes, jogar a culpa, até utilizando texto bíblico, para a carne, né? É minha carne. Nós não entendemos a necessidade. Nós não entendemos que precisamos buscar. Portanto, irmãos, busquem, desejem, ou pelo menos desejem o desejo. Se você hoje olha para a sua vida de oração e fala: eu não tenho vontade de orar, eu estou sendo honesto aqui, pastor, eu não tenho vontade de orar mesmo. Então que hoje o Espírito Santo possa te conduzir para que você ore a Deus, pedindo: Senhor, me dê desejo por uma vida de oração. E isso nós devemos pedir, você e eu, querido. Nós devemos buscar. E o terceiro verbo utilizado por Jesus aqui é bater. E Jesus utiliza este verbo segundo uma orientação clara e colocado ao lado de uma ação que acontece em resposta: bater a porta, e a porta de fato será aberta. Veja então que a progressão continua. Nós precisamos pedir a Deus porque necessitamos. Nós buscamos porque desejamos. Nós batemos a porta porque de fato existe perseverança. Veja que Jesus, em um outro ponto dos evangelhos, conta para nós uma parábola sobre a perseverança de uma viúva diante de um juiz. Veja que de fato bater expressa para nós uma ação perseverante. Nós devemos perseverar, irmãos, bater repetidas vezes, com fé, até que a porta de fato se abra. Mas não só a perseverança é revelada para nós aqui, através dessa expressão utilizada por Jesus, mas mais, veja, aponta para nós com mais clareza ainda, de que nós estamos nos sujeitando a Deus, porque somente se abre a porta aquele que tem a autoridade da casa, aquele que de fato pode abrir a porta. Então, quando nós estamos batendo a porta, nós estamos dizendo: nós estamos diante daquele que é o único, e o único que pode nos conceder lugar para entrar na casa. Isso demonstra para nós também que a vida de oração é um lugar entendendo quem nós somos e quem Deus é, e especialmente quem Deus é, especialmente o caráter de Deus. Nestes 3 imperativos que eu falei para vocês aqui, o verso de número 8 nos mostra com mais clareza. Veja que Jesus é claro em dizer que aqueles que pedem vão receber, aqueles que buscam vão encontrar, e aqueles que batem a porta será aberta. E Jesus diz isso de uma forma positiva, irmãos. Veja o texto você com seus próprios olhos. Jesus está claramente dizendo que há sim um lugar aqui para a resposta. E Jesus não fala com dúvida, Jesus fala com convicção e autoridade. E isso deveria ser claro como o sol do meio-dia para nós, porque o que Jesus está dizendo aqui, e veja, a condição é clara, irmãos. Jesus fala o sermão do monte. A quem? Para quem Jesus dirige as suas palavras desde o capítulo 5, ainda que uma grande multidão cerque Jesus para ouvi-lo. Jesus fala aos seus discípulos. Jesus fala àqueles que foram escolhidos por Deus. E é a estes que Jesus continua falando aqui, e a estes que foram de fato escolhidos por Deus, a estes que receberam em Jesus a vida, a plenitude, a reconciliação, a redenção. E veja que Jesus, falando aos discípulos nesse momento, os discípulos provavelmente não tinham dimensão destas realidades, mas nós aqui hoje temos. Se então Jesus fala para estes discípulos, súditos do reino de Deus, que há uma resposta clara à ação de pedir, de buscar e de bater, isso deve mostrar para nós uma coisa que nós nos esquecemos. Nós temos, sim, irmãos, um lugar claro onde Deus ouve cada uma das orações dos seus filhos, dos seus súditos. Em Cristo há um lugar de resposta para cada uma das nossas orações. Isso é um fato. Isso não é uma condição, é um fato. Agora, talvez você esteja perguntando: então quer dizer que qualquer coisa que eu pedir, Deus vai te dar?
Deus vai me dar? Bom, você sabe pela sua própria experiência de que Deus é Deus bom e Deus nos dá coisas boas. E muitas vezes nós pedimos mal. Falaremos sobre isso. Mas veja, há um lugar para nós com clareza, irmãos. E nós esquecemos desse lugar. Nós não estamos orando com convicção de que somos ouvidos. Você e eu não oramos tendo a certeza de que falamos ao Deus eterno, que nos chama agora de filhos e quer ouvir as nossas orações. Veja que o texto bíblico nos lembra que Deus recolhe as orações dos seus santos. Em Apocalipse capítulo 5, verso 8, diz o texto: cada um deles, dizendo a respeito dos anjos, tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, diante do trono do Cordeiro. Ou seja, Deus ouve cada uma das orações. Deus é o principal interessado na vida de oração dos seus filhos. É por isso que a oração é uma ordenança para nós, irmãos, e não algo a ser colocado como opcional na vida cristã. Nós somos direcionados por Jesus a uma vida de oração, porque Deus é o principal interessado em ouvir as nossas orações. E nós vivemos como se isso não fosse verdade. Não oramos porque não cremos nisso, e por isso, alguns desafios se apresentam para nós na vida de oração. A primeira delas eu acabei de dizer: nos falta fé. Nós oramos pouco ou não oramos nada porque nos falta fé. Não confiamos nas palavras de Jesus. Seja honesto o suficiente a dizer isso. Você não ora porque de fato você não confia. Certa vez me perguntaram: pastor, se Deus é soberano sobre tudo e todos, por que é que deveríamos orar? Talvez você já fez essa pergunta ao seu próprio coração. Mas veja que nós precisamos entender aqui que a oração, de fato, não muda quem Deus é. A nossa oração não muda quem Deus é. Não estamos orando também para simplesmente informar a Deus aquilo que poderia ser novo aos seus ouvidos. Afinal de contas, não há nada que seja novo, não há nada que pegue Deus de surpresa. Afinal de contas, Deus é soberano. Mas a nossa oração, a vida de oração, transforma-nos constantemente em nosso coração diante de Deus. E nós sim, de fato, refletimos, nos conectando à sua vontade. É por isso que Jesus, ao ensinar sobre oração, ensina: vocês devem orar pedindo a Deus para que Deus faça a sua vontade, seja feita a sua vontade na terra, como ela já é feita nos céus. E talvez aqui, irmãos, possa parecer para nós, para alguns de nós, alguma dificuldade em entender essas duas verdades. Deus continua sendo soberano, Deus não tem nada que possa surpreendê-lo, mas de fato, Deus anseia ardentemente que o seu povo ore. Por quê, meus irmãos? Sproul vai responder de uma forma belíssima e eu gosto disso. Porque Deus determinou que um dos meios pelos quais Ele agirá na história é através da oração do seu povo. Quer ver isso? Lembre-se então do texto em Atos no capítulo 12, onde Pedro está preso. E a igreja em Jerusalém se coloca em oração, pedindo a Deus para que Pedro seja liberto das suas prisões. E o texto nos diz que após um tempo de clamor daquela igreja, um anjo vem e liberta Pedro. Deus desejou fazer aquilo. Deus moveu o seu povo para que orasse, para que essas coisas de fato acontecessem. Veja quando Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 1, ele diz o seguinte: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças pelo favor a nós concedido em resposta às orações dos irmãos. Irmãos, não há nenhum tipo de conflito nas Escrituras entre essas duas verdades. Por que há conflito em nossos corações sobre elas? Elas são igualmente verdadeiras. Deus espera que nós oremos, e Deus certamente fará a sua vontade através da oração do seu povo. E Deus moverá o coração do seu povo para orar, para que a sua vontade seja feita. E Deus reina soberanamente sobre céus e terra, sobre todos. E isto é verdade. Deus usa então as orações do seu povo para tocar e mover as coisas na terra. Isso nos mostra com clareza. Não cremos, meus irmãos, por isso não oramos. Que o Senhor nos ajude a crer nessas verdades. Que você saia daqui hoje crendo de que de fato Deus está ansioso para ouvir as suas orações.
que Deus conduziu você para um caminho perfeito, aberto, claro como o sol que brilha ao meio-dia. Não há aqui nenhum problema teológico. O problema é que falta para nós fé nestas palavras. Que nós possamos orar com fé. Um segundo problema que nós enfrentamos, irmãos, nos falta dependência. Há muita autossuficiência. Porque certamente pensamos em oração quando todas as nossas condições de resolver alguma circunstância se esgotaram. Nós percebemos então que o que falta para nós aqui é dependência. Nós não buscamos, não somos perseverantes na oração, porque achamos que as coisas dependem de nós. Porque nós não nos lembramos das palavras de Jesus, quando ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Na verdade, nós pensamos o contrário disso. Talvez nunca diremos com as palavras, mas é como nós vivemos a nossa vida. Fazendo planos, projetando, fazendo aquilo que nós desejamos, resolvendo as coisas à nossa maneira, como se tudo dependesse de fato de nós. Irmãos, há um lugar na oração para a dependência, e nós somos completamente dependentes de Deus. Não pode haver em nosso coração lugar para a autossuficiência. E um terceiro desafio na vida de oração: nós não pedimos bem, nos falta discernimento. Nos falta discernimento espiritual para sabermos o que devemos pedir, uma vez que Jesus diz que se nós pedirmos, nos seremos respondidos, receberíamos aquilo que pedimos. Precisamos pensar por que não recebemos, e Tiago nos diz claramente o porquê não recebemos: porque pedimos mal. Certamente, irmãos, precisamos nos voltar para as Escrituras, para a palavra de Deus, para o caráter de Deus revelado, a fim de conhecermos a sua vontade revelada e orarmos segundo a vontade de Deus, que não nos é oculta. A vontade de Deus para nós é revelada, que sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. E se esta é a vontade de Deus para nós, que oremos com convicção segundo esta vontade, pedindo a Deus aquilo que está sendo colocado ao nosso coração, tendo a certeza de que as orações que são feitas em sinceridade, em verdade, concordantes com a vontade de Deus, são de fato sim recebidas, e são de fato respondidas. E nós experimentamos isso, irmãos. Nós oramos todos os domingos pedindo para que Cristo seja formado em nós, e o Espírito Santo faz isso. Nós oramos pedindo a Deus para que Deus fortaleça o seu povo na pregação do Evangelho em todo o mundo, a despeito das guerras, a despeito dos conflitos, a despeito das instabilidades, e Deus faz isso. Nós pedimos para que Deus conforme o nosso coração segundo a vontade dEle, e Deus faz isso. Irmãos, estas são orações respondidas com clareza. Mas há um segundo ponto aqui neste desafio. Muitas vezes as nossas orações ainda não são respondidas por um segundo motivo, porque ainda talvez não seja o tempo devido para que essas orações sejam respondidas. E Apocalipse capítulo 5, 6 e 8 nos dão também clareza sobre esta verdade. Diante do trono do Cordeiro, as orações dos santos recolhidas, há um clamor por justiça, e o clamor é: Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Não, não é isso. O clamor não é: Senhor, será que o Senhor vai fazer algo? Também não. A pergunta é: Senhor, até quando? Até quando? Certamente mostrando para nós que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Irmãos, há orações que faremos e devemos interceder com perseverança, verdade, que no devido tempo, não no nosso tempo, não segundo as nossas condições, Deus responderá. É por isso que a igreja é instruída a pedir e a clamar para que Jesus venha. Irmãos, Jesus de fato virá. É um fato, é uma realidade. Cristo rasgará os céus e descerá para buscar o seu povo. Isto é um fato. Ainda não é o tempo, mas certamente as nossas orações serão respondidas. Haverá um dia que não haverá mais morte, não haverá mais doença. As nossas orações serão sim respondidas. Queridos, isso que mostra para nós que de fato
nós encontramos este lugar. Mas veja agora os versos 9 a 11. Veja só o que Jesus está dizendo aqui a respeito da oração. Jesus diz: ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Jesus então continua seu ensino sobre a oração, nos lembrando de algo precioso e que não deveria passar desapercebido diante da nossa reflexão, irmãos. Porque nós já entendemos os desafios que nós encontramos na vida de oração. Nós já entendemos os imperativos de Jesus para uma vida de oração e como ela deve ser. De fato, nós entendemos isso aqui no texto bíblico. Mas veja só que nós, às vezes, estamos caminhando de maneira cansada, preguiçosa, se arrastando, porque nós não nos lembramos desta palavra dita por Jesus aqui. Quando Jesus, através de uma ilustração, mostra aos seus discípulos como é a dinâmica da vida de oração. E a ilustração aqui é vívida. Veja só que os nossos olhos geralmente são levados nesta ilustração a pensarmos a respeito daquilo que se pede, do pão, do peixe, da pedra ou da cobra. Mas veja que a condição que Jesus coloca aqui é numa relação entre um pai e um filho. Irmãos, há um lugar claro para nós: aqueles que foram salvos em Jesus não são mais somente servos do Senhor, foram adotados como filhos. E é por isso então que Jesus coloca com clareza a ilustração de um filho rogando ao pai por alguma coisa, a despeito dos elementos que são pedidos, irmãos. Veja que a relação da oração é uma relação de comunhão entre um pai e um filho. Eu e você deveríamos orar pelo simples fato de que nós fomos adotados por filhos diante de Deus. Nós falamos não somente com o Deus eterno, imortal, invisível, mas nós falamos com o nosso Pai. Aqueles que estão em Cristo Jesus, são feitos filhos de Deus. E se isso é verdade, isto é verdade, as nossas orações são pedidos de um filho ao seu pai. E veja então que depois, quando Jesus esclarece isso para nós, ele nos direciona ao fato daquilo que nós pedimos. Qual é o pai terreno que o filho pedindo pão dará no lugar uma pedra? E Jesus destaca um ponto importante, ele diz: vocês sendo maus. A realidade do pecado, da destruição neste mundo, irmãos. Nem mesmo o pior dos pais faria algo assim, em outras palavras. Mas veja, a resposta de Jesus é clara: mas Deus, sendo um bom pai, sabe dar coisas boas aos seus filhos. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus, de fato, é pai. E não só um pai, um bom pai, que dá boas coisas aos seus filhos. Saiba que muitas vezes os nossos pedidos em oração também não são respondidos, como Tiago já disse, porque pedimos mal. E Deus, sendo um bom pai, não dá coisas ruins aos seus filhos. Agradeça a Deus porque algumas das suas orações são respondidas negativamente. Agradeça a Deus porque Deus não te deu tudo o que você pediu. Agradeça a Deus porque certamente, se você desfruta da relação em Cristo Jesus, se você está em Cristo, você tem um pai que é bom e que cuida de você, ele de fato dará aquilo que é bom. Não segundo a nossa maldade, irmãos. Não há bondade em nós, mas segundo a bondade de quem ele de fato é. E por isso Jesus termina estes versos com o verso número 12. Ele diz: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas.
E este último verso, irmãos, nos coloca diante do cerne dos dois discursos de Jesus no capítulo 7. É o ápice da sua fala, a regra de ouro. Mas qual seria a relação do verso 12 com o primeiro verso que nós já falamos, a primeira parte dos versos que nós falamos na semana passada, mas com os versos que nós estudamos aqui sobre a oração? Embora eu já tenha falado sobre isso no início, vale aqui reforçar, irmãos. Ele funciona como uma grande conclusão, uma consequência direta. Mas veja que Jesus retoma um tema tratado desde o início do Sermão do Monte: a lei e os profetas. Em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus disse: eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Jesus então retoma ao final do seu grande ensinamento esta mesma verdade que iniciou o seu discurso. E ele então, dizendo: eu não vim revogar a lei e os profetas, ele mostra para nós como o Sermão do Monte de fato é a reverberação da essência daquilo que é a lei e os profetas. E como isto é verdade na nova aliança, e como não há aqui substituição, mas a ampliação, que há aqui uma expansão clara, em uma glória superior e mais brilhante aos nossos olhos, Jesus então mostra para nós, fundamentalmente aqui, irmãos, nós que somos cristãos e súditos deste reino que já é vigente, mas que há de vir ainda com plenitude, Jesus nos mostra o seguinte: o lugar para o povo de Deus, os súditos do reino de Deus, é a dependência de um Deus que é justo juiz, que entregou a lei ao seu povo, que enviou seus profetas para fazê-la ser cumprida. Mas ao mesmo tempo, este mesmo Deus, que é justo juiz, é Pai amoroso, é Pai verdadeiro. E por isso então, com gratidão, as dádivas recebidas e ensinadas por Jesus até aqui, com gratidão, com tudo o que foi tratado por Jesus desde o capítulo 5 até aqui, nós estamos agora diante de Deus, entendendo o nosso lugar de dependência, este lugar onde nós encontramos essa dádiva do Deus eterno, justo juiz, Pai amoroso, revelado em Jesus Cristo. E isso nós encontramos aqui, a fim de que este manancial do verdadeiro amor, daquilo que é o Espírito real da lei e dos profetas, possa fluir do povo de Deus em direção aos corações secos. É por isso que Jesus então diz: façam os outros aquilo que vocês esperam que seja feito a vocês. Irmãos, nós precisamos corrigir o nosso coração. Mas sabe como nós calibramos o nosso coração nessas duas verdades? Na necessidade que temos de provisão, de conselho, de direção do Pai, e ao chamado de amar ao próximo com o amor que fomos amados, nós então entendemos que precisamos entender que somos pedintes diante de Deus, que somos carentes espiritualmente e necessitamos de correção em nossa visão, somos míopes e insensatos, estamos distantes deste amor que Jesus declara aqui, mas nós precisamos ser aproximados a Ele. Nós não temos nada a oferecer a Deus, mas ainda assim, Ele fez absolutamente todas as coisas. Onde você vê isso? Na cruz do Calvário. Na cruz nós vemos o justo juiz punindo o pecado de maneira plena, verdadeira. E nós vemos o amor do Pai demonstrado aos filhos que Ele veio resgatar. Que você e eu possamos contemplar a cruz hoje, para que de fato a nossa vida de oração seja pulsante, que o seu coração bata, que você esteja respirando, irmão, sem a ajuda de aparelhos, mas respirando, contemplando a verdade revelada na cruz do Calvário, eternamente para nós. Amém? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor abriu e pavimentou um vivo e novo caminho para nós, de maneira que nós agora em Jesus somos herdeiros do reino dos céus. Nós agora em Jesus desfrutamos de bênçãos sem iguais. Nós em Jesus desfrutamos de uma relação amorosa com o nosso Pai. Que o Senhor possa imprimir isso no coração dos teus filhos nessa manhã.
que haja no coração deles um desejo ardente por se conectar com o Senhor através da oração, e que diariamente eles reguem e alimentem esse jardim do coração através de uma verdadeira devoção e dependência, dizendo não ao pecado e à autossuficiência, dizendo não à força do próprio braço, dizendo não à impiedade do coração, dizendo não aos juízos, dizendo não a vários aspectos da nossa vida terrena e desfrutando da realidade da vontade de Deus, que se revela nos céus, mas que se cumpre na terra. Que o Senhor possa manifestar aos teus filhos a verdadeira vida de oração que o Senhor deseja para eles. Que nós possamos estar sempre batendo, buscando, pedindo diante do Senhor, aquele que pode todas as coisas, aquele que é soberano sobre céus e terra, aquele que nos amou profundamente até o fim, aquele que manifestou seu amor a nós, dando o seu Filho quando ainda éramos pecadores. Que o nosso coração seja conformado segundo o coração de Jesus, e que nós possamos nos colocar em oração uns pelos outros, orando pelo povo do Senhor, pelo avanço do reino, orando, Senhor, para que as muralhas caiam, orando, Senhor, para que de fato o teu povo prevaleça em meio ao mundo de caos, que se cada vez mais vive uma vida de putrefação. Nos livra, Senhor, livra o teu povo e nos conduz em uma vida de dependência e comunhão plena com o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.